Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 3 de janeiro de 2020, e o nosso tema hoje, conforme escolha na enquete lá no canal, é O Guia, um dia na pele de um espírito protetor. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, vamos dar início hoje às reflexões deste ano, e o tema votado lá por vocês é um tema muito interessante, que eu tenho certeza contribuirá com reflexões muito importantes a respeito dessas entidades que nós chamamos guias, protetores, anjo de guarda, etc., e que desempenham um papel muito importante que na maioria das vezes não é valorizado por nós. Antes, porém, de começarmos essa reflexão propriamente, eu gostaria de dizer o seguinte: a maioria das pessoas com quem eu converso tem uma concepção completamente infantilizada e fantasiosa a respeito dos seus guias. É muito comum eu encontrar, por exemplo, pessoas que não fazem nada para ninguém nesse mundo e que dizem assim: eu tenho um espírito protetor muito evoluído, um espírito de luz, um anjo e tudo mais. Às vezes, as pessoas me mandam links daqueles quadros de pintura mediúnica em que o médium está lá pintando o guia da pessoa e aparece aquela figura com uma aparência angélica, aqueles olhos que brilham estrela. E para mim isso é simplesmente fantasia. Por duas razões. Primeiro, porque a maioria de nós são espíritos comuns. Nós estamos aqui na Terra num processo de aprendizado profundo, com feridas expostas, e espíritos dessa natureza não têm assistência angelical, nem precisa. Nós nem sequer teríamos condição de interpretar, de intermediar um pensamento de um espírito hiperevoluído. São os espíritos comuns que cuidam das pessoas comuns. Muitos pais de família, muitos filhos, tios, irmãos e avós depois da morte, pessoas que viveram uma vida muito semelhante à nossa, passam por um intenso processo de aprendizado e, quando estão mais conscientes da vida, recebem a responsabilidade de voltar à Terra e tutelar outras pessoas. Então não são os anjos que descem, não são os espíritos hiperevoluídos que vêm cuidar da gente. Somos nós que cuidamos daqueles que são semelhantes a nós. O outro fator que me chama sempre a atenção é a beleza dos quadros, a beleza das descrições. Você já deve ter visto. Às vezes a pessoa vai lá fazer aquele desenho mediúnico de um Exu que parece um galã da novela. Pinta a pombagira que parece uma modelo. Tudo isso é fantasia. A aparência dessas entidades, na maioria das vezes, é uma aparência comum como a nossa. Se fosse dado a esses espíritos a oportunidade de se materializarem, eles não se destacariam pela beleza, eles não teriam nenhuma luz espiritual em seu entorno. Nós provavelmente os tomaríamos como pessoas comuns, passando por nós na rua, sem despertar nenhum interesse. Então eu acredito que, se nós queremos verdadeiramente aprofundar o nosso estudo de espiritualidade, a gente tem que deixar essas infantilidades de lado. Achar que os nossos guias, os nossos protetores, os nossos anjos de guarda são espíritos hiperevoluídos, de uma beleza de causar inveja, que tem os olhos que brilham feito estrela. Isso é coisa de criança, isso é uma visão infantil de espiritualidade. Bom, e para ilustrar tudo isso que eu disse, eu vou ler aqui para vocês uma mensagem que está no livro Estante da Vida, psicografado por Chico Xavier, através do espírito Irmão X, que nós sabemos ser Humberto de Campos. E essa mensagem se chama O Guia. Prestem muita atenção nessa mensagem. Necessitando melhorar conhecimentos de orientação, acompanhei um dia de serviço do guardião Aurelino Piva, espírito amigo que desempenha a função de guia comum da senhora Sinésia Camerino, dama culta e distinta,
domiciliada em elegante setor do mundo paulista. Cabia-me aprender como ajudar alguém individualmente, na posição de desencarnado, auxiliar em esforço anônimo, exercer o amor silencioso e desconhecido. Cheguei cedo à residência, cujo pequeno jardim a primavera aformoseada. 4 horas da manhã, justamente quando Aurelino preparava as forças da sua protegida para o dia nascente. Trabalho de humildade e devotamento. Na véspera, Dona Sinésia não estivera tão sóbria ao jantar. Excedera-se em quitutes e licores. Mas o amigo espiritual erguia-se em piedosa sentinela. E antes que a senhora reabrisse os olhos no corpo, aplicava-lhe passes de reajuste. É preciso que nossa irmã desperte tão rígida quanto possível, explicou-me. E sorrindo, um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção que devemos enriquecer de harmonia e esperança. Depois de complicada operação magnética, observei que a tutelada se dispunha a movimentar-se e esperei. 6 horas da manhã. Aurelino formulou uma prece, rogando ao Senhor lhe abençoasse a nova oportunidade de trabalho. E tive a ideia de tornar a escutar-lhe as palavras confortadoras. Um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção. A senhora acordou, e o benfeitor espiritual postou-se ao lado dela, a feição de pai amoroso, falando-lhe dos recursos imensos da vida que estuavam lá fora, como a buscar-lhe o coração para o serviço com alegria. Dona Sinésia ouvia em pensamento e, qual se dialogasse consigo mesma, recusava a mensagem de otimismo e respondeu às benéficas sugestões, resmungando: dia aborrecido, tempo sem graça. Nisso, 2 meninos altercaram lá dentro com a empregada. Bate-boca em família. Dona Sinésia não se mexeu. Sabia que os 2 filhos manhosos nada queriam com o estudo. Nem suportavam qualquer disciplina, mas não deu bola. Aurelino, porém, correu a copa e eu o acompanhei. O amigo desencarnado apaziguou as crianças e acalmou a servidora da casa, à custa de apelos edificantes. Ajudou os pequenos a encontrarem os cadernos de exercícios escolares que haviam perdido e acompanhou-os até o ônibus. De volta ao interior doméstico, chegou a vez de se amparar o esposo de Dona Sinésia, que deixara o quarto sob grande acesso de tosse, bronquite velha. Um guardião espiritual ligado a ele auxiliava-o presto. No entanto, Aurelino pensou na tranquilidade de sua protegida e entregou-se à tarefa de colaboração socorrista. Passes, insuflações. O chefe da família estava nervoso, abatido. Aurelino não repousou enquanto não lhe viu o espírito asserenado diante da empregada, a quem auxiliou de novo, a fim de que o café com leite fosse servido com carinho e limpeza. Logo após, demandou o grande aposento, em que iniciáramos a tarefa, rogando a Dona Sinésia viesse à copa abençoar o marido com um sorriso de confiança. A dama escutou o convite suplicante através da intuição, mas ficou absolutamente parada sobre os lençóis. E, ouvindo o esposo a pigarrear na saída, comentou intimamente: não vou com asma, estou farta. 7 horas. Aurelino estugou o passe a fim de sustentar o senhor Camerino na travessia da rua. Explicou-me que Dona Sinésia precisava de paz e, em razão disso, devia ajudar-lhe o marido com as melhores possibilidades de que dispunha. E, atencioso, deu a ele, na espera da condução, ideias de tolerância e caridade, bom ânimo e fé viva,
para compreender as suas dificuldades de contador na firma a que se vincula. Regressamos à casa. Dona Sinésia em descanso, 8 horas, quando se levantou. Aurelino sugeriu-lhe o desejo de tomar água pura e informou-me de que se esmerava em defendê-la contra intoxicações. Magnetizou o líquido simples, dotando-o de qualidades terapêuticas especiais, e continuaram serviços e preocupações. Trabalho de proteção para Dona Sinésia em múltiplas circunstâncias pequeninas suscetíveis de gerar grandes males. Apoio à empregada de Dona Sinésia para que não falhassem minudências na harmonia do lar. Remoção de obstáculos a fim de que contratempos não viessem a perturbar a calma de Dona Sinésia. Socorro incessante às crianças de Dona Sinésia ao retornarem da escola. Cooperação indireta para que Dona Sinésia escolhesse os pratos capazes de lhe assegurarem a necessária euforia orgânica. Inspirações adequadas de modo a que Dona Sinésia encontrasse boas leituras. Amparo constante ao senhor Camerino, tanto quanto possível, a fim de que Dona Sinésia não se afligisse. Enfim, Dona Sinésia, sem a obrigação de ser agradecida, já que não identificava os benefícios contínuos que recebia, teve um dia admirável, enquanto Aurelino e eu estávamos realmente estafados, não obstante a nossa condição de espírito sem corpo físico. À noite, porém, justamente quando Aurelino se sentou ao meu lado para 2 dedos de prosa, Dona Sinésia, desatenta, feriu o polegar da mão esquerda com a agulha que manejava para enfeitar um vestido. Bastou isso e a senhora desbandou-se aos gritos. Oh, meu Deus, ninguém me ajuda. Vivo sozinha, desamparada. Não há mulher mais infeliz do que eu. Positivamente assombrado, espiei Aurelino, que se mantinha imperturbável, e observei: que reação é essa, meu amigo? Dona Sinésia recolheu socorro e bênçãos durante o dia inteiro. Como justificar esse ataque de cólera por picadela sem importância nenhuma? Aurelino, entretanto, sorriu e falou paciente: acalme-se, meu caro. Auxiliemos nossa irmã a reequilibrar-se. Esta irritação não há de ser nada. Ela também, mais tarde, vai desencarnar como nós e será guia. Irmão X, Chico Xavier. É uma mensagem interessantíssima, não é? Que faz jus àquilo que eu comentei lá no comecinho. A espiritualidade superior não espera que os anjos venham à Terra para socorrer os homens. Espera que os homens se socorram mutuamente. É por essa razão que muitos de nós, após a morte, após o processo necessário de expiação das nossas faltas, conforme recebermos uma educação melhorada, uma educação espiritual em alguma colônia por aí, quando tivermos concluído este curso, muito provavelmente nós receberemos como serviço ou atuar nas colônias, ou nos umbrais, ou quem sabe, vindo para a Terra para ser o espírito protetor de alguém, aquela alma que na caridade, no silêncio, no interesse fraternal, vai inspirar o seu tutelado a ser uma pessoa melhor, mais paciente, mais caridosa. Eu espero de todo o meu coração que essa mensagem ajude a todos aqueles que ouvirem a refletir mais maduramente sobre os nossos guias espirituais. Porque aquele que é médium, trabalha em um terreiro, trabalha em um centro espírita, numa casa espiritualista, tem a oportunidade de conversar, conhecer os seus guias, sejam eles um padre, um caboclo, um preto velho, um exu, que quer que seja, nós devíamos ajoelhar e agradecer a Deus essa oportunidade, porque provavelmente, no fundo, nós não fazemos por onde. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.